Sejam bem-vindos a mais um pré-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos, eu, professor japonês. Venho trazer para vocês o pré-jogo de São Paulo, Atlético Paranaense, jogo que será na Liga Arena, às 4 da tarde. Mais um jogo fora de casa, mais um provável tormento para o torcedor do São Paulo. Mas antes, vamos ver aqui nas nossas redes sociais, né? Você já foi nelas? Então vai lá, né? Você vai lá no nosso Instagram, @professores_são paulinos, tá o QR Code aí, amarelinho aí para vocês. Lá tem as novidades do São Paulo, notícias, escalações e tudo que cerca o São Paulo, futebol masculino, futebol feminino, futsal e também no basquete. E também dá uma passada lá no TikTok. TikTok tem os cortes aqui dos nossos canais e alguns vídeos lá de grandes momentos do São Paulo, jogadores que marcaram época, jogos importantes e tudo mais. Certo? Então, passa lá, ajuda a gente e aí você consegue dar uma força aí para o nosso canal, certo? E também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar o seu like, compartilhar, comentar e falar aí sobre, né, o São Paulo para dar uma força para o nosso canal se expandir, chegar a mais pessoas e conseguirmos aí ter aí mais uma mais um prestígio aí do YouTube, tá bom? Então, pessoal, hoje, né, a gente vai jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa, juntando os cacos, né, daquela vergonha que aconteceu na quarta-feira, daquele jogo que não poderia ter acontecido daquele jeito, né? Uma situação aí inconformável, insustentável. É, já começando aí com uma notícia não muito boa, me parece que não será mudada muita coisa não, né? Porque para o treinador do São Paulo, o time joga bem fora de casa, né? O time domina, certo? E quando tá tudo de errado com o time, ele só elogia o time adversário. Então, o time que ele treina nunca tem defeitos, nunca tem problemas, certo? E assim, né? O que a gente apura, que a gente lê, o que a gente ouve por aí me parece que a direção de futebol, né, a direção de São Paulo, foi conversar com ele, né, sobre esse jogo, sobre a questão. Espero que eles tenham falado que é inadmissível tanto a maneira do São Paulo jogar como a postura, né, dos jogadores dentro de campo em jogos fora de casa. Porém, pelo que a gente tem aí das prévias sobre a escalação, não vai mudar muita coisa. Então, o esquema tático não muda, vai mudar peças, muito em virtude aí de suspensões, e pode se mudar uma ou outra por opção. Mas, pelo que a gente vem ouvindo falar, será muito surpreendente se o São Paulo mudar o esquema tático, tá? Tem aquelas alegações, não deu tempo de treinar, mas, né? Data FIFA tem data FIFA para isso, né? Para testar coisas diferentes. Mas para o treinador de São Paulo, o que que acontece? Se o time dele joga bem uma, duas, três partidas, então esse é o esquema. Então ninguém, ele vai enganar, ele vai conseguir superar todos com esse esquema. Porque os outros treinadores não estudam, os outros treinadores não veem jogo de São Paulo, e é isso. E espero, né, que a comissão técnica de São Paulo tenha visto os últimos jogos do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, assim como o Palmeiras, vem jogando com três zagueiros. Ou seja, de novo, é aquela história que eu falei de você tentar, né, você comeu arroz 3 dias e no quarto dia te oferecem sopa. Aí você vai tentar comer o arroz com garfo ainda. Então, me parece que hoje, né, por tudo que está sendo falado, salvo uma grande surpresa, o São Paulo vai comer arroz com garfo de novo, certo? Então, vamos olhar a escalação e vamos ver aí o que que teve de novo, né, nesse time aí. Então, vamos lá. O esquema tático do São Paulo, como eu sempre falo para vocês, dificilmente muda, varia entre um 4-4-2, um 4-2-3-1, um 4-3-3. Todos muito manjados por todos os treinadores aí do Brasil e talvez até da América do Sul. Então vamos lá. Rafael, né?
Se tomar gol de vários gols hoje, Rafael, não sai dando risada, não, tá? Cabeça baixa e tchau. Não sai dando risada, não. Meio chato isso, né? Na outra jeito, vai jogar o Natan, né? Porque o Rafinha fez de tudo aí para ser expulso, tanto contra o Goiás como do Palmeiras. Contra o Palmeiras ele conseguiu. Então o Natan vai jogar, né? E vai ter uma oportunidade aí. Espero, né, que o garoto vá bem aí. Na zaga, continua o Diego Costa e o Beraldo. Espero que os dois não joguem tão expostos como jogaram no jogo anterior. Na lateral esquerda, né? Tudo vem indicando que o Caio Paulista joga. Eu coloquei uma dúvida porque assim, é, não sei se alguém em sã consciência, com os jogos que o Caio Paulista vem fazendo, os últimos jogos que ele vem fazendo, e tendo o Wellington à disposição, que na maioria dos jogos que ele entrou aí, nos últimos jogos pelo menos, o Wellington entrou bem, manter o Caio Paulista, né? E aí eu sempre faço a pergunta, como eu faço já em alguns vídeos, será que vale pagar 20 milhões por esse jogador? Será que ele vale tudo isso? Será o que ele está mostrando agora não é realmente o que ele é? E aquilo que ele mostrou do começo do ano, meio do ano, foi só uma fase? Será que não merece essa pergunta? Então, pode ser o Wellington, pode ser o Caio Paulista na lateral esquerda. No meio-campo, tudo indica que aí vem em tese, uma novidade. Que joguem, de fato, quatro jogadores de meio mesmo. Pablo Maio e o Alisson como volantes. E aí, com o meio-campo, o Michel Araújo e o Nestor voltando. Então, não joga aquele atacante aberto, entendeu? Então, talvez isso pode ser a mudança, tá? Mas vem a questão. Agora vem a grande dúvida. Alguns dizem, né, que em alguns treinos jogou o Nestor, aí o Araújo foi para o banco, jogou o Rato aberto pela direita, e aí o Rames e o David. Alguns estão dizendo que pode jogar essa formação que eu mostrei para vocês, com os quatro meias, meias mesmo, com o Luciano e o Rames, ou o David e o Luciano. E alguns estão dizendo que pode jogar o Michel Araújo, aí o Wellington Rato simplesmente no lugar do Lucas, no esquema aí contra o Palmeiras, certo? E aí joga o David e o Rames Rodrigues. Assim, uma opinião, o Rames Rodrigues ele tem alguns problemas com relação à dinâmica de jogo. Será que num jogo que São Paulo precisa mais defender do que atacar, compensa sair jogando com o Rames? Não seria melhor ele entrar no segundo tempo, se caso o jogo ainda estiver empatado, se até o São Paulo tiver em vantagem, né, que é muito difícil, para segurar mais o jogo, para conter mais o jogo? Mas sair de cara jogando contra um time que tem três zagueiros e São Paulo não tem jogador fixo na frente? Então, vem essa questão. Então, tem essa dúvida com relação ao ataque, tá? Cada lugar fala uma coisa, então, realmente as informações não batem. Então, a gente coloca aí como opção, tá certo? Então, essa aí é a provável escalação. E como vocês perceberam, não tem grandes mudanças. Ou seja, se conversaram com o Dorival, a conversa não surtiu efeito. Porque esse time me parece muito com os times que costumam jogar em casa, né? São Paulo, joga fora também, jogam mal. E não tem nem jogador de velocidade, né? Para contra-atacar. Então, isso já indica que o São Paulo não mudará o esquema, certo? Se, por exemplo, falar assim, vai jogar com três zagueiros. Aí você vai falar assim, pô, põe dois laterais que apoiam bastante, né? Para ter contra-ataque pelas beiradas, certo? Coloca lá um atacante mais presente, mais fixo. Por essas prévias de escalação que estão saindo aí, me parece que não vai mudar muita coisa, não. Certo? Então, o torcedor de São Paulo e vai se preparar aí para passar um pouco mais de raiva aí no domingo também, mais uma raiva aí pós-jogo do Palmeiras, né? Aí, amanhã, quem sabe, você pode comentar assim, pelo menos não tomou de 5, né? Se perder de pouco. Certo? Palpite. Ó, por tudo que aconteceu na quarta, por tudo que a gente vê aí com relação à escalação, com relação a desenho tático, nada credencia que São Paulo vença o jogo, certo? Pode ser que com essa mesma formação o time jogue de uma maneira completamente diferente, tanto no aspecto
motivacional, como no aspecto tático, técnico? Pode, né? Futebol permite isso. Mas pelo que a gente está vendo, as mesmas ideias, as mesmas situações, os mesmos tipos, né, de jogadores que vão entrar. Então, pessoal, eu não estou nada otimista com relação a esse jogo. E jogo fora de casa, eu acho que São Paulo não vence nenhum até o final do campeonato. São Paulo vai conseguir se manter, muito provável, pelos jogos que tem em casa, certo? Então, creio que nesse jogo, São Paulo perca aí por uns 2-0 e torcer, né, se for uma derrota, perder de pouco. Mas, pela, desculpa pelo ânimo aqui, mas depois daquele jogo do Palmeiras, e vendo que parece que nada muda, né? Porque o nosso treinador ele vive num mundo à parte, né? No fantástico mundo de Dorival. É, então não dá muita perspectiva. O Atlético Paranaense vem numa sequência boa, né? Um time que tem perdido muito pouco nos últimos jogos, né? Tem uma sequência grande aí de bons resultados. E jogando em casa, né? O Dorival já deu desculpa de gramado sintético na quarta-feira, então hoje já é uma desculpa pronta também. É, a gente, eu torço, é evidente, para o São Paulo vencer, sabe? Como se desse assim para esquecer quarta-feira. Eu acho que até um empate hoje seria muito bom, mas tudo indica que a gente vai lamentar mais uma derrota hoje, certo? Então, pessoal, é isso aí. A gente volta amanhã com um pós-jogo. Espero que seja um pós-jogo que pelo menos a gente não fique falando de goleada contra, né? E vamos ver aí como que o São Paulo reage. O jogo será às 4 da tarde, televisionado aí na TV aberta, você pode assistir pelo Premiere também. Então, não tem jeito de você escapar disso. Almoçou, vai assistir o jogo, mas já deixa lá o sal de fruta, já deixa os seus antiácidos e tudo aí, o seu chá de boldo, para depois, caso o negócio caia mal, você já tem aí e não passar pior o resto do domingo. Tá certo? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo e seja como for e seja com quem for, vamos São Paulo. Até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço!